E hoje, além do retorno dos trabalhos no Congresso, hoje também marcou o fim do recesso no Judiciário. Então, teve lá a cerimônia, pouco antes dessa no Congresso, teve uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal. E teve ainda, depois lá no Congresso, né, Biagi? Teve o presidente Edson Fachin, no discurso no Supremo, aliás, perdão, ele falou sobre a criação de um código, ele nem chamou mais de código de conduta, né? Ele chamou de código de ética, não foi isso, Biagi? E quem vai cuidar disso é a ministra Carmen Lúcia. Conta pra gente, Biagi. É isso mesmo, Tardan. Talvez a grande novidade da solenidade de abertura do ano judiciário lá no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, anunciando a ministra Carmen Lúcia como relatora desse Código de Ética lá no Supremo Tribunal Federal. A ideia é que ela construa um texto que vá nortear exatamente como ministros, magistrados ali, também ministros das cortes superiores devem se portar em situações envolvendo grandes casos, como, por exemplo, o caso Master. Isso porque o ministro Dias Toffoli, ele é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal e ele é também dito ali por investigadores da Polícia Federal como tendo um suposto envolvimento com o caso. É bom a gente lembrar o Resort Itaiaia, o ministro Dias Toffoli, os irmãos dele eram os donos, mas segundo alguns dos funcionários do resort, Dias Toffoli, o ministro José Antônio Dias Toffoli, seria então o verdadeiro proprietário do local. A ideia de Edson Fachin é tentar dar então maior credibilidade e melhorar a imagem do Supremo Tribunal Federal, arranhada principalmente por causa do caso Master. Mas não foi só isso, o presidente Lula não compareceu aqui ao Congresso Nacional, isso já é tradicional, ele não vir ao parlamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro só veio uma vez também, mas ele compareceu à abertura do ano judiciário lá no Supremo Tribunal Federal, fez um discurso falando sobre os desafios para se combater as fake news e o uso de inteligência artificial durante as eleições 2026. Logo depois, os ministros falaram um pouco, mas principalmente o ministro-presidente Edson Fachin. Por mais que o ano tenha se iniciado hoje, nesta segunda-feira, os julgamentos só são retomados na próxima quarta-feira, isso quando os ministros vão analisar o uso das redes sociais por magistrados. A ideia é ter ali, não um código de ética, mas pelo menos um norte de como os ministros e juízes devem usar as redes sociais. Julgamentos mais polêmicos ficam para depois do Carnaval. No dia 25 de fevereiro, os ministros vão debater a validade do pacote anticrime. No dia 26, o Supremo Tribunal Federal vai deliberar sobre o indulto dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos condenados no massacre do Carandiru. Nos dias 24 e 25 de fevereiro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai discutir e julgar os envolvidos nos assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. São eles, Domingos e Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, inclusive, era deputado federal. O caso foi para o STF porque ele tem foro por prerrogativa de função, e também Rivaldo Barbosa, que era delegado da Polícia Civil e é tido como responsável pelo plano de execução. Os trabalhos no Supremo Tribunal Federal voltam em meio a essa discussão sobre o Banco Master. O ministro relator, como eu disse, Dias Toffoli, ele gera um tipo de desavença entre os ministros. Alguns elogiam a atuação de Dias Toffoli e outros criticam o grande envolvimento que ele tem com o caso. A expectativa maior é de um fatiamento do processo do caso Master lá no Supremo Tribunal Federal, ficando com a Suprema Corte apenas os casos envolvendo autoridades com foro privilegiado, passando à primeira instância aqueles que não têm o foro por prerrogativa de função, caso que, claro, a gente vai seguir acompanhando por aqui, tá? Dan, volto com você.